Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando no nosso podcast Cevada com Plutônio. Agora o episódio de número 29. Hoje com um tema que é a manipulação social, manipulação nas redes sociais. Para conversar sobre esse tema aqui nós convidamos o Ednardo Ferreira. Ednardo é um apresentador aqui do nosso podcast também, está sempre conosco. Ednardo, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite a todos aí. Vamos para esse papo aí legal sobre um tema que vai ser cada vez mais relevante na nossa sociedade, hein? Também a gente convidou o Dr. Christian Ximenes, que já é um velho amigo do nosso podcast, é o terceiro episódio que ele está gravando conosco. Ele gravou um episódio muito legal lá, um dos primeiros que nós fizemos aqui no nosso podcast, que era sobre o tema do livre-arbítrio. Escuta lá esse podcast, procura na sua rede social aí que você está nos escutando, né, no seu streaming, e você vai achar lá sobre livre-arbítrio, episódio número 5. O episódio de número 22 também, que o Dr. Christian esteve falando conosco sobre intoxicação digital. E mais uma vez está aqui o Dr. Christian para falar conosco sobre um tema relacionado à nossa era digital, a todos os desafios, né? É essa interface do nosso cérebro biológico com a nossa conectividade digital aí dos nossos bits e bytes. Dr. Christian, bem-vindo, boa noite, tudo bem contigo? Quer mandar um abraço para a turma que está nos escutando? Boa noite, um abraço para todo mundo. Estamos aqui. Alguns dizem que nós não tivemos escolha para estarmos aqui, mas se você tem alguma dúvida a esse respeito, vai lá no nosso podcast que a gente gravou falando sobre livre-arbítrio para saber se você tem ou não escolha. Boa, Christian, gostei demais aí da sua provocação. E é isso, né? Quem sabe, né, se nós somos aí influenciados pelas ideias que foram implantadas aí na nossa mente ao longo desse dia, né? Se a gente está gravando esse podcast por sugestão disso, ou se você que está escutando também foi influenciado de alguma maneira, manipulado, controlado, conduzido. Ó, estamos iniciando uma nova teoria da conspiração aí, né? Para quem estava sentindo falta, se está faltando emoção na sua vida, sempre tem uma teoria da conspiração surgindo, né? Não, a gente está brincando, não estamos lançando nenhuma teoria dessa daí. Bem, gente, é um tema extremamente relevante para nós, porque na sociedade ocidental, né, nos países aí minimamente desenvolvidos, é impensável já a gente viver sem ter a nossa tecnologia circundando, né, influenciando os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, mas também a forma como a gente se relaciona. Hoje a tecnologia digital, aí, os meios ubíquos de comunicação, as TICs, né, as tecnologias da informação e comunicação, estão infestando, estão contaminando ou contagiando todos os nossos aspectos, todas as nossas esferas sociais. Seja a forma como a gente faz compras, seja a forma como a gente namora, seja como a gente faz amizades, como a gente mantém as amizades, como a gente mantém contato com os nossos familiares e amigos e queridos, seja como nós obtemos informações, como nós nos formamos, educamos, enfim, em tudo nós estamos envolvidos pelas mídias sociais, pelas tecnologias digitais, e isso realmente traz sempre uma necessidade de estudos e discussão, de aprofundamento. Então é isso, Ednardo, o que a gente tem para perguntar hoje aí, para lançar de provocações sobre o tema das manipulações sociais por meio dos canais digitais? Eu gostaria de primeiro falar um pouco sobre o modelo de negócio dessas Big Techs, que eles chamam, né, grandes empresas de tecnologia. Eu diria não apenas grandes, elas já são empresas intercontinentais e mundiais. Eu não sei se na história da humanidade houve um momento em que tão poucas empresas concentrassem tanto poder econômico e barra de influência ao mesmo tempo, né? Mesmo que a gente pense, por exemplo, na indústria petrolífera ali do século XX, ali, anos 40, 50, você ainda assim tinha 7 ou 15 grandes empresas petrolíferas, né? E agora o mundo digital está se resumindo praticamente a 5 ou 6 e penetrando em todos os lugares da nossa sociedade, né? Mas eu queria primeiro falar um pouco sobre o modelo de negócios das redes sociais e canais de streaming, né? Já que provavelmente o que a gente mais consome por dia hoje é isso. Então vamos lá. Essas empresas, elas precisam prestar contas. Elas precisam prestar contas a seus investidores. De modo geral, o modelo de negócio deles é claro que tem fluxo de caixa, fluxo de renda, receita e tal. Mas o que interessa especialmente para os investidores, geralmente é mercado de ação, que é uma turma que olha para 30, 40, 50 anos na frente, né, na posição de mercado daquela empresa, eles têm geralmente seus indicadores chaves, né? Seus indicadores chaves de desempenho, tá bom? Então, por exemplo, quando você pensa no canal de streaming, um dos indicadores mais importantes que eles têm é de horas assistidas.
quantas pessoas assinam e quanto tempo, em média, cada uma delas fica pendurada ali naquele stream, certo? Então, por exemplo, se você prestar atenção, se você pegar seu canal de stream favorito, para quem assiste, você vai perceber que ele te oferece muito mais seriados do que filmes. Por quê? O custo de um seriado é muito parecido com o custo de um filme, com a diferença que um filme, por melhor que seja, só vai te segurar 2 horas, no máximo 2 horas e meia, em frente à telinha. Enquanto que uma série vai te segurar por 6 a 8 horas. Isso se for só uma temporada, tá? Se for a segunda temporada, já vai ter mais 6 ou 8 horas. Então, para eles é muito importante nos canais de streaming te segurar. Já as redes sociais, elas têm indicadores um pouco diferentes, mas semelhantes. Elas vão querer trabalhar com quantas pessoas estão lá assinando, quantas pessoas interagem, também quantas horas você participa. Mas, de todo modo, é o seguinte, redes sociais e streams, especialmente redes sociais, elas funcionam na base do engajamento. Elas precisam que você esteja engajado. Engajado, que eles falam, é você esteja ali comentando, criticando, dando like, dando raivinha também, dando força, rindo, compartilhando, não interessa. Eles precisam que você interaja, tá? Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre o modelo de negócios, para a gente chegar na interação. Eles precisam que você esteja lá dentro falando, reclamando, brincando, compartilhando piada, botando suas fotos. Eles precisam que você esteja lá. Por quê? Eles precisam que os investidores vejam que aquela rede está viva, muito viva, que ela tem influência, muita influência, e que as pessoas podem elas entregam informações sobre o comportamento delas para o próprio uso. Isso vai ser usado para o mercado de marketing e também porque a ideia que eu vender lá dentro, ela vai ter repercussão ou não. Então, só para fechar essa minha primeira palestrinha, né, como diria o pessoal do Choque de Cultura, a gente primeiro tem que entender o modelo de negócio de redes sociais e streaming. Não interessa se é o X, se é o YouTube, se é o Netflix, se é o Facebook, se é o Instagram, se é o TikTok, todos eles vão ter modelos de negócio muito parecidos. Então, eles precisam da sua atenção e da sua fidelidade máxima. Ele quer nosso tempo e quer nosso coração. Eu quero aproveitar essa tua deixa aí, Ednardo. Eu quero fazer uma pergunta para o Christian, porque isso que você falou, olha só, vamos parar para prestar atenção um pouquinho naquilo que você disse. O que gera engajamento, né? Engajamento, o que é? São interações do público com a rede, ou de uns com os outros por meio da rede, né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente, para ficar mais claro o que é engajamento, é o seguinte, né? Você imagina assim, você está numa aula, né? Você está lá sentado, não sei se ainda existe hoje, né? Mas você tá lá sentado e o professor está lá na frente, né? Com a apresentação, e você só vê a boca dele mexendo assim, blá, 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 nhec, 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 nhec. O seu engajamento ali é zero, você não tem engajamento. Se alguém perguntar para você o que você aprendeu daquela aula, logo ao final dela você não tem nada para dizer porque você não prestou atenção na aula. A aula não te engajou, você não estava engajado naquela aula. Mas, por outro lado, se existe uma aplicação de uma técnica, se o tema é importante, você julga que aquele tema é relevante para você, se existe algum tipo de interação, alguma coisa lúdica, e junta aí, vamos trazer aqui alguma coisa inusitada para dentro da sala, e vamos fazer aquele negócio animado e tal, você começa a interagir, você começa a fazer perguntas, você começa a trocar ideias, começa a trazer sua experiência, levanta a mão, conta um caos lá e tal, você está gerando engajamento. E a rede social é a mesma coisa. Agora, isso que você trouxe, eu queria chamar a atenção, me parece que esse engajamento, ele não vem por acaso, parece que tem algumas coisas que nos engajam naturalmente mais do que outras, enquanto seres humanos, né? Hoje, o que a rede social traz muito pra gente? E pegando a sua fala aí, Ednardo, e o Christian já vai preparando, que a pergunta é pra você, tá, Christian? Tipo assim, briga, né? Discussão, polêmica. A gente brincou aqui no início com teoria da conspiração. Conspiração é uma coisa que gera muito engajamento aí para muitos círculos, né? Não todos, mas muitos. Sexo, né? Sensualidade, tal, para lá, para cá, fofoca, né? E a famosa treta, né? Quanto mais treta, melhor. Christian, existe alguma explicação neurológica, biológica, química, de neurotransmissores, alguma coisa assim que pode explicar isso e ajudar a gente a entender por que a gente gera engajamento com alguns tipos de conteúdos e com outros não? Por que é tão fácil a gente fazer viralizar alguns tipos de conteúdos? Oi, vamos lá. No cérebro da gente, para a gente ter um comportamento mantido ou repeti-lo, o que nos estimula a fazer é quando aquele comportamento ele é reforçado por um tipo de circuito que libera uma substância chamada dopamina, principalmente, tá? Então, certos comportamentos que estão programados no nosso cérebro, eles vão liberar dopamina e essa liberação de dopamina faz com que esse comportamento seja identificado pelo nosso cérebro como sendo
um comportamento, digamos assim, eu vou botar bem entre aspas, bom. Um exemplo aqui é comer, né? Comer é uma coisa essencial para a nossa vida, então quando a gente come, a gente já está programado pelo nosso cérebro para liberar dopamina, porque está falando assim, olha, isso é importante para a tua sobrevivência, então repita, faça isso outras vezes. Então quando a gente come, a gente não só mata a fome, mas a gente sente uma sensação gostosa. Isso é a liberação de dopamina. Mas existe também uma outra coisa, que é o comportamento de aversão, né? Então, algumas coisas nos motivam não para fazer algo, mas para evitar algo. E, de uma forma um pouquinho mais indireta e complexa, eu posso usar isso também para gerar engajamento. A coisa mais poderosa de todas, que gera aversão, é o medo, né? Então, um medo é uma forma de também causar engajamento. Então, se eu pegar os dois principais motivadores de comportamento no ser humano, no cérebro humano, os dois principais motivadores de comportamento no cérebro humano são medo e prazer. Então, via de regra, as duas coisas que mais são utilizadas, né, pelo marketing, enfim, para tudo que move e que quer te atrair de alguma forma, ele vai usar essas duas coisas, prazer ou medo, né? Então, eu vou deixar mais algumas outras coisas para trabalhar um pouquinho mais, mas se você pegar, por exemplo, aqui que a gente estava falando aqui sobre teorias da conspiração, né? Então, as teorias da conspiração, geralmente, elas mexem com o medo das pessoas, né? Elas mexem com o receio delas de que haja algo escondido e que vai trazer prejuízo para elas de alguma forma, né? E o prazer ele é mais complexo e mais completo, digamos assim. Eu posso gerar o prazer de várias formas, de formas até curiosas, digamos assim, né? Eu posso gerar o prazer até por intermédio do medo. Porque é interessante que o medo, quando ele como é que eu vou dizer? Ele é sanado, a gente tem uma sensação boa de prazer, né? Então, por isso que muita gente gosta de filme de terror. Porque ela sente o medo, mas aí aquele medo, ele é abortado, porque a pessoa, daquele medo não se concretiza, não acontece nada depois, é só um susto e tudo mais, e ela sente prazer naquilo. Isso não funciona para todo mundo, porque tem gente como eu, por exemplo, que fica com medo durante mais tempo, e aí não gosta desse filme. Mas quem tem aquele medo momentâneo e tudo mais, acaba sentindo prazer, né? Então, esse mecanismo também do medo e do alívio do medo também pode ser uma das formas. Christian, você falando, quando a gente está no meio corporativo, por exemplo, você está trabalhando com empresas, né? Tem uma analogia muito antiga já, de muitas décadas atrás, no meio da administração empresarial, que é o carrot and stick, né? Ou seja, é a cenoura e a vara, a cenoura e o chicote, né? Uma tradução talvez um pouco mais apropriada para a gente ter esse significado. E eu acho que vai muito nessa linha do que você falou, porque assim, como é que você estimula funcionários, né, dentro dessa visão mais antiquada aí de administração? É por meio de paixões e interesses, né, como diria o Hirschman. Então, assim, você oferece alguma coisa que desperta o interesse da pessoa, geralmente salário, via de regra dinheiro, né? Dinheiro, alguma vantagem, né? Quem sabe uma viagem, um programa de recompensa, alguma coisa nesse sentido. Ou então uma vara, né? Tipo assim, olha, se você não trabalhar direito, você vai perder seu emprego. Olha, essa vaga de promoção aqui vai ser dada para quem estiver seguindo o script e tal, né? E eu acho que vai muito nessa linha do que você está falando, né? Essa questão aí de você trabalhar com o medo, né? De você perder o emprego, ou de você ser preterido, né? De você perder a sua posição de prestígio, ou não alcançar alguma que você gostaria, e ao mesmo tempo um prazer aí gerado pela questão do dinheiro, né? Agora é impressionante como isso vão mudando os meios, né? Mas o ser humano continua sendo o mesmo. Quando você vai para as redes sociais, quando você vai aí para a mídia digital, o sistema é o mesmo, né? E a gente poderia aqui, não é o tema do podcast, eu acho que até seria complicado entrar nesse tema, mas você vê que hoje nos discursos políticos, né, que estão acontecendo ao redor de nós a todo instante, se trabalha muito com isso, se trabalha muito com a cobiça, com a ambição das pessoas, se trabalha muito também com o fator medo, né? E eu concordo muito, assim, acho sensacional que tem a neurologia estudando isso, porque é algo que a gente vê empiricamente no nosso dia a dia, né? Mas, Ednardo, aí de que forma, por exemplo, a gente tem isso sendo aplicado aí por algoritmos, por mecanismos de inteligência artificial, com grandes
massas de dados aí, técnicas sofisticadas de estatística. Qual é o produto disso na vida do cidadão no dia a dia? Primeiro é interessante a gente lembrar que técnicas de marketing, elas têm décadas, né? Eu posso falar com certeza que mais de 100 anos de técnicas refinadas de marketing já existe, né? Então, eu diria que desde os estados nacionais e do iluminismo ali dali para frente, onde, né, digamos assim, Deus foi jogado um pouco mais para escanteio, a monarquia, aquela coisa, digamos assim, mais centralizada, e começou o homem, o indivíduo, né, a cada vez mais ser procurado, buscado, né? Porque, por exemplo, mesmo que você tenha ditaduras como regimes terríveis como o nazismo e o stalinismo, por exemplo, né, eram regimes que eles davam tremenda importância para marketing, digamos assim, né, para publicidade, para manipulação de informação. Então, assim como o Christian já comentou, a gente primeiro tem que lembrar o seguinte, né? Uma coisa que eu achei interessante o marketing geralmente de consumo, ele trabalha muito com desejo. Só para a gente alinhar um pouco também, completar o que o Christian falou e esticar um pouco, é só você prestar atenção, por exemplo, na propaganda de carro dos anos 80, 90 e pensar na propaganda de carro hoje. Nos anos 80 o cara vendia uma coisa mais racional, por exemplo, meu carro tem tantos cavalos, tem um bagageiro de não sei quantos litros, e é um carro potente, é um carro que corre bem nas curvas. Se você for ver, e uma propaganda de carro hoje, ela está muito mais ligada à experiência, a um glamour. Você vai ver uma pessoa tendo uma cara de prazer, boas sensações dentro do carro. Então, praticamente qualquer consumo de produto hoje em dia, ele é baseado em experiências, né? Prazer, né? Como o Christian já comentou. E já no campo ideológico, seja religioso ou político, a gente percebe que é muito legal ver um político com propostas. É muito legal ver um pastor, um padre, falando do céu. Mas, na real, se você quiser ver as pessoas comentando, pulando, gritando, se mexendo, ela tem que ficar falando mal do outro político, tem que ficar na confusão e também tem que falar do inferno, coisa parecida. Isso a gente já alinhou. Agora, o que tem de novidade? Porque eu já falei que tem décadas que todo mundo sabe disso, isso manipula isso há muitas décadas já. A questão dos algoritmos é o seguinte, nunca na história da humanidade, né, nunca na história desse país, como já falaram antes, né, nunca na história da humanidade, tanta informação sobre tantas pessoas esteve disponível sobre tantos assuntos, em tantos campos, com tamanha capacidade de processamento. Tá? Então, por exemplo, hoje, se antes, por exemplo, um cara como um político na campanha eleitoral, ele tinha que lançar um jinglezinho, uma musicazinha, né, que pudesse alcançar o máximo possível de potenciais eleitores, né, e ele também demorava para ter esse feedback e dar resposta junto ao eleitorado. Hoje, um candidato ele pode lançar as redes sociais permitem que eu tenha estatísticas sobre tudo quanto é tipo de subgrupo, por exemplo, homens servidores públicos que moram em Brasília, homens empresários que moram na região sudeste, mulheres nordestinas de periferia. Hoje os caras conseguem descer em níveis inacreditáveis de dados, né, para poder ter, não apenas entender os interesses, as palavras-chave que estão bombando em cada grupo, subgrupo, tá certo? E também ter feedback. Então, por exemplo, hoje o cara pode lançar por exemplo, digamos que eu esteja na campanha para mudar a cor da bandeira do Brasil de verde e amarelo para vermelho e preto, porque eu sou flamenguista, sei lá, por exemplo. Vou pegar uma coisa assim, nada a ver para não ter problema, né? Então, por exemplo, hoje o cara consegue aventar essa ideia em alguns grupos, em questão de minutos, ele já consegue ter um feedback da reação das pessoas e saber se essa ideia pode ir em frente ou não ir. Tá? Então, por exemplo, em resumo, você tem uma quantidade de dados inacreditável que nós mesmos estamos fornecendo, nós mesmos estamos dando esses dados, tem a capacidade de processamento que ainda estamos no começo, a gente está arranhando isso, e você tem a capacidade de interação e de retorno inacreditável. E é interessante que é o seguinte, em qualquer época da humanidade, a gente sempre confiou mais no nosso amigo, na opinião dele. Por exemplo, meu avô, como foi que ele deixou de fumar, tá? Teve uma campanha de como deixar de fumar nos anos 60, lá em Fortaleza. Meu avô, que é um bicho bruto do interior, um vaqueiro, viu, achou interessante, mas não acreditou. Perguntou para o compadre dele. E o compadre dele de rua disse, não, seu Luiz, é assim mesmo, fumar faz mal. Meu avô parou de fumar naquele dia. Mas percebam, não interessa se é o Dr. Christian que está falando, não interessa quem é que está falando. A opinião mais importante é da pessoa que está ao meu lado. E as redes sociais também permitem essa conectividade que jamais existiu na história da humanidade. É interessante, Adinaldo, porque assim, você fala, para você manipular uma pessoa, antigamente, aí você volta 20, 30 anos atrás no tempo, você não consegue manipular muitas pessoas de forma profunda por muito tempo, né? Por quê? Porque isso demanda uma energia tremenda, porque você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer a pessoa a fundo, saber o que motiva, o que amedronta, o que ela tem, assim, como ambições, aspirações, e você tem que controlar e manipular, né? Eu tô falando aí se você for um sociopata, um psicopata aí e tal, né? Agora, o que hoje as redes sociais estão permitindo a gente fazer é potencializar isso, porque você, com
o advento aí da capacidade de processamento em grande escala, né? Então vamos falar de 3 coisas aqui. Grande capacidade de processamento, tá? Porque hoje um relógio do seu pulso ele tem mais capacidade de processamento do que a nave Apollo que levou o homem para a Lua, certo? Grande capacidade de armazenamento, barato, que barateou muito. Hoje a gente consegue armazenar terabytes e petabytes de dados, exabytes aí, com muito mais facilidade, muito menos custo do que há 10, 15 anos atrás. E grande conectividade, larguras de bandas assim inimagináveis, coisa que a gente não sonhava há 15 anos atrás que a gente poderia ter essa capacidade de trafegar dados, né? É um volume absurdo, assim, quem trabalha com desenvolvimento web sabe, né, o tanto de dado que você trafega para carregar uma página dinâmica da web, né? O quanto você troca de dados aí, de informações. Então todas essas tecnologias permitem que a gente tenha uma massa de dados gigantesca a respeito das pessoas. Né? Alguém já disse, um tempo atrás, uma comparação famosa, que o cara que tinha mais informação na KGB, né, no caso o investigado da KGB que tinha mais informações, que eles tinham um dossiê mais completo, não dava nem 10% do que uma pessoa média hoje no Facebook tem de informações lá, que o Facebook tem sobre essa pessoa. Né? E como o Ednardo falou, informações que nós mesmos acabamos alimentando a rede social. Né? Então nós provemos essa informação. E a gente acha tudo bonitinho. Você coloca lá uma foto, tem um appzinho que coloca a carinha de cachorro, a outra que a senhora, né, já não tá mais tão novinha, ela aplica um filtro lá para parecer que ela tem 20 anos de novo, né, o cara vai lá aplica um filtro para ele parecer que ele é fortão igual, sei lá quem que é hoje, né, eu sou do tempo do Schwarzenegger ainda, né, que é fortão, e você tá alimentando aquela rede, você não leu o contrato, você não leu, né, o famoso EULA, né, o End User License Agreement, né, você não leu que você tá fornecendo aqueles dados para aquela empresa. E ela, com a sua imagem, com a sua voz, com tudo que você está alimentando ali, ela pode traçar um perfil seu, ela consegue dizer com grande grau de precisão como é que vai ser seu rosto daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, né? Se você estiver vivo até lá. Ou seja, você pode nunca mais alimentar uma foto naquela rede social que, estudando a forma como você envelhece com as fotos que você já postou lá, ela consegue predizer com grande grau de precisão como é que vai ser a sua cara daqui décadas. Né? Então não adianta mais, tô fora das redes sociais, não quero mais saber disso aqui. Meu amigo, eles já vão saber, o algoritmo vai conseguir dizer, vai conseguir te identificar no futuro. Não tem mais como fugir disso aí, né? Mas, Christian, fala um pouquinho pra gente aí dos nossos desafios enquanto pessoas, né, envolvidas nesse contexto todo das redes, né, dessa grande manipulação de informações e como as pessoas são encaminhadas, né, de acordo com aquilo que elas fornecem de informações nas redes sociais para, enfim, para comportamentos de consumo, para, de repente, até uma capacidade aí, ou uma propensão para um voto, ou para assumir um determinado, levantar uma determinada bandeira política, ideológica, religiosa. Se eu puder explorar um pouquinho esse assunto conosco aí, seria muito importante para a gente considerar esses pontos também. Pronto. Tem uma coisa que é interessante, é que mudar de ideia gasta energia mais no nosso cérebro do que simplesmente pensarmos nas mesmas coisas que a gente já pensava. Então, é mais dispendioso para o meu cérebro eu mudar um pensamento do que eu reforçar um pensamento que eu já tinha. Daí vem o tal do viés da confirmação, viés de confirmação. Então, o que acontece? Eu fico procurando, o meu cérebro ele é ávido por informações que fazem com que as ideias que eu já possuo, elas sejam confirmadas, elas sejam reforçadas. E, da mesma forma, eu prefiro ignorar aquelas informações que fariam com que eu pensasse melhor e, de repente, mudasse de ideia. E isso é muito utilizado por essas empresas, pelas mídias, né? Então, o que é que eles fazem? Uma coisa daí eu acho que todo mundo já percebeu, e se não percebeu, pode perceber agora. É que você que é um heterossexual, você vai poucas vezes vai aparecer alguma coisa defendendo a homoafetividade nas suas mídias sociais, né? Pelo contrário, vai aparecer coisas até, às vezes, de preconceito e de ódio, alguma coisa do tipo. Se você tem uma certa corrente política, vai aparecer coisas que reafirmam aquilo, enfim. Vocês já entenderam, né? Então, as mídias, elas fazem com que você passe mais tempo lá, porque elas ficam te mostrando coisas que o teu cérebro vai preferir ver, né? E aí você fica lendo. Se você é de uma determinada corrente política, o conteúdo que vai aparecer é a favor daquilo e falando mal da corrente política contrária à sua. Então aquilo vai te atrair.
E isso tem um fundamento neurofisiológico. O teu cérebro, ele gosta disso, porque gasta menos energia quando ele faz isso. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós temos uma certa vaidade porque a gente acha que a gente é muito inteligente, que a gente avalia bem as coisas e que as coisas que a gente escolhe são realmente produtos do nosso bom senso, do nosso raciocínio e tudo mais. E pesquisas muito, mas muito interessantes mostram que a gente tem uma influência muito grande, mas muito grande mesmo, pelo meio social a que a gente pertence, né? Os valores das nossas famílias, os valores da nossa sociedade em volta, né? Do nosso grupo social a que a gente pertence. Então, isso também é usado. Por quê? Porque eles, sabendo o teu perfil, sabendo o grupo a qual você pertence, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar mostrar que determinadas coisas estão ligadas a você, onde você vai galgar posições de status e de importância neste seu grupo, se você tiver uma determinada coisa, se você conhecer um determinado assunto. Então, mesmo que você não, uma determinada, vou dar um exemplo aqui de um produto específico, vamos supor que é um carro, um relógio, uma casa, o que eles vão falar? Mesmo que aquilo não faça parte já da sua vida, mas eles vão mostrar que você vai reforçar o seu papel naquele seu grupo social se você possuir aquilo, se você comprar aquilo, né? Isso, por exemplo, eu acho que é um dos... existe uma empresa que eu acho... Essa empresa, ela tem uma... O sucesso dela, eu acho que é por causa disso. Ela faz isso melhor do que ninguém hoje em dia, que é a Apple, né? Não sei se eu deveria estar falando nomes aqui, mas enfim. Mas a Apple ela tem uma capacidade gigantesca de te convencer... Ou a gente ganha dinheiro ou ganha o processo. É sossegado. Pronto. Ela tem uma capacidade gigantesca de te convencer que você precisa de algo, né? E uma coisa que sequer existia. Eu acho incrível isso, né? Uma coisa que não existia e ela consegue te convencer que você precisa de uma coisa que sequer existia antes. E ela consegue fazer isso. Mas como é que ela consegue fazer isso? É justamente te convencendo que o teu papel no grupo a que você pertence vai ser maior, vai ser mais importante se você possuir aquilo, né? Então, essa coisa de pertencimento, né? Isso é muito ligado ao nosso cérebro, porque nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos estar incutidos, envolvidos no meio, né? E aí é mais uma coisa que é explorada. Então, a gente é um ser social, pertencemos a uma sociedade e temos essa assinatura no nosso cérebro e isso também é explorado. Então, mais uma coisa que essas empresas se utilizam. Christian, e a gente vê isso aí muito no adolescente, né? Porque, cara, assim, quando eu era adolescente, isso já deve fazer aí uns 4 anos por aí, né? Assim, era muito... vai mudando as modinhas, né? É impressionante, assim, como o ser humano é o mesmo e a gente pensa que as coisas mudam, mas na realidade não mudam, né? Na minha época, assim, o que pegava muito era, pelo menos na minha realidade, né? Eu venho de uma classe social, vamos chamar isso uma classe C, né? No melhor das hipóteses era uma classe C. Então, assim, pegava muito assim, qual era o tênis, né? O tênis marca tal, o tênis assim, assado e tal. E tinha uma época que era o boné também. Aí tinha o boné, aí era o boné ou era de beisebol, ou era de time de basquete, e aí ele tinha que ter o pino de metal, ele tinha que ter 7 linhas na costura da aba, e não sei o que e tal. E eu, por uma série de questões, eu não era muito apegado a essas coisas aí e tal, mas eu vi alguns colegas, isso era muito forte. Eu depois acabei descolando o boné daquele pra mim, acabei ganhando e tal, mas para alguns era uma necessidade. E aí alguns pais não entendem, eles acham que o menino é grudado lá num objeto, ou numa coisa assim, ou até no celular, até na rede social. Mas a questão não é o objeto, a questão é esse pertencimento que você falou, né, Christian? Porque é aquele negócio assim, é você ser incluído ou você ser excluído. Você pode ser o cara que anda com o tênis que não é o tênis bacana, você pode ser o cara que anda com o tênis, o jeca lá, né? Ou que você anda com boné, você não tem boné nenhum e tal. Então tem muito esse negócio de você pertencer, e as redes sociais, elas trabalham extremamente pesado com isso aí, de uma forma assim cruel, de uma forma até psicopática, né? Eu recomendo aí, quem não assistiu, assiste lá o documentário, aliás é um filme, né, que conta a história da origem do Facebook. Cara, assim, um negócio perverso, eram os moleque, um deles inclusive que era brasileiro, né, o Saverin lá,
que era amigo do Zuckerberg. Os dois eram dois moleques inúteis lá na faculdade, só que tinham muita inteligência, muita habilidade com computadores, e resolveram criar uma rede lá para curtir, né? Uma rede assim para... Tipo, o Facebook nasceu com praticamente uma rede de bullying, né? Assim, com as coisas mais supérfluas e mais mesquinhas, né? Do comportamento social humano, justamente entre os adolescentes, os jovens da primeira fase da juventude, né? Então, a gente tem que ter em mente isso, né? As redes sociais, elas trabalham com as coisas, com os aspectos mais objetáveis, às vezes, né? Do ser humano. Aqueles comportamentos de segregação, né? De humilhação, de isolamento, né? O que é o cancelamento hoje? Você acha que cancelamento surgiu com a rede social? Surgiu na era da internet? Jamais, isso é uma coisa milenar, né? Como é que era lá no grupinho lá dos adolescentes? Ah, não, eu não ando com a turma do fulano, eu não ando com a turma do ciclano. E aí você cancelava. Só que aquele cancelamento, naquela época, ele era muito restrito, porque você saía da escola, você ia para sua igreja, você ia para o clube, você ia para academia, você ia para qualquer outro lugar. Você tinha outros clubes onde você não era cancelado. Quem sabe até você era quem cancelava, né? Agora, hoje, na rede social, à medida que a gente começa a depender cada vez mais das redes sociais, você pode ser cancelado, isso aí pode gerar comportamentos terríveis, né? Adoecimento emocional, mental, aí o Christian vai falar isso muito melhor do que eu, né? Que sou um leigo nesse assunto aí, mas você vai ter isso aí, né? E aí o Ednardo, a gente vem sempre discutindo, né? Como é que funciona os algoritmos, né? Esses algoritmos de rede social, eles trabalham com a recompensa muito simples, né? Já discutimos isso em outra ocasião, que é a recompensa do engajamento, é o tempo que você fica numa rede social e não apenas o tempo que você fica, o quanto você interage com ela, né? E essa rede social, ela tem bases gigantescas de dados que controlam dados que você nem faz ideia, e ela processa esses dados com uma velocidade tremenda e coloca isso por meio de inteligência artificial na forma de conteúdos, e ela te forma numa bolha de informação. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente ter essa ideia aí. Alguns dias atrás eu coloquei lá no nosso Instagram dos Cientistas Adventistas, né, um videozinho curto, porque a gente tem que entender o seguinte: por que o Google virou esse gigante, essa potência que ele é? Porque o Sergey lá e o Larry Page os dois resolveram criar, né, eles eram muito inteligentes também, vieram de uma faculdade lá, com conhecimento pesado de matemática, e desenvolveram um algoritmo que era capaz, né, de fazer buscas, de indexar a internet, né, ou seja, criar índices da internet e fazer buscas muito rápidas e com um grande resultado, né, grande nível de sucesso naquilo que estava indexado, criar um índice da internet. Que antigamente, na época que eu comecei a usar a internet, o Ednardo também, eu acho que o Christian também, ele chegava a ser, eram pessoas que ficavam acessando links e criando cadastros, índices da internet, e o Google automatizou tudo isso e ganhou uma eficiência, um poder muito grande. Então, basicamente, o que o Google fazia? O que é o grande pulo do gato do Google? É te favorecer a tua capacidade de pesquisa, é você achar aquilo que você está procurando. Esse é o grande entregável do Google, né? Trazer para você, colocar a internet na sua mão. Aquilo que você imaginar, aquilo que está na sua cabeça, o Google tinha capacidade de trazer para você. E se o Google não modernizar, eu vou dizer que ele, em poucos anos, ele corre um sério risco de perder relevância. Por quê? Porque hoje, com a inteligência artificial, né, tanto a generativa, a inteligência artificial já faz décadas que está funcionando, mas hoje a inteligência artificial, machine learning, né, big data, trabalhando aí com grandes massas de dados, ela não precisa, você não precisa mais procurar. Esse é o grande pulo do gato. É essa revolução que as pessoas estão demorando para enxergar isso, né, o risco que a gente corre. Hoje você não procura mais. Eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando a gente aí do outro lado, né, do microfone, você que está escutando o nosso podcast. Quando é que foi a última vez que você procurou alguma coisa no Instagram? Ou no TikTok? Né? Ou no Quai, qualquer outro, esses conteúdos de vídeos. Quando é que você foi lá na lupa e digitou alguma coisa para procurar? Pode até ser que você tenha feito. Mas eu garanto que para a maior parte das pessoas, 90% do conteúdo que você consome no Instagram, no Quai, até no próprio Facebook, né? no TikTok, são conteúdos que a inteligência artificial está selecionando para você, o YouTube, tá? A inteligência artificial está aprendendo com o seu comportamento, e ela está fazendo 3 etapas, presta atenção nisso. Primeiro, coletando dados de maneira inusitada, dados do seu GPS, do seu celular, dados do que você está falando, dados do que você está assistindo, dados do que você está clicando, certo? Então, uma coleta tremenda, um nível de sensoriamento poderoso de dados. Segundo lugar, ela está processando, interpretando e aprendendo de maneiras inimagináveis, usando algoritmos pesados de machine learning, com estatística,
com redes neurais, né, uma computação pesada para aprender sobre você. E o terceiro passo, predizendo o que você vai querer, o que você vai precisar, o que você vai gostar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui 10 anos, quem sabe. Né? E tudo isso está sendo usado para vender, para gerar engajamento. E fazendo uma paráfrase, que eu já vou passar a palavra para você, Ednardo, uma palavra aí de um documentário extremamente importante que eu recomendo aí acessar, que é o Dilema das Redes, né? Se você não está pagando por um produto, se você não está pagando por uma rede social, você é o produto. Eu gostaria de comentar uma coisa também, que é o seguinte. Primeiro, eu queria tirar um bode da sala. As pessoas às vezes têm medo que a internet, a rede social, vá manipular o Ednardo. Vou falar de mim. Eu tenho medo da internet porque ela vai me manipular, ou eles vão me rastrear, o indivíduo Ednardo, eles vão saber o que eu como, e se houver um estado ditatorial, ele pode me prender e tal. Bem, se te tranquiliza, nunca você precisou de internet para te perseguir individualmente, tá? O maior risco que a gente está vendo agora, eu queria começar a falar sobre esses riscos, tá? Porque, primeiro, é uma coisa até meio folclórica, todo mundo aqui já passou por essa experiência de ter pensado em alguma coisa, não falou para ninguém, você já pensou, e minutos depois aparece na tua rede social aquele assunto. Na verdade, não foi adivinhação, não foi nem uma coisa sobrenatural. Na verdade, o cara já tem tudo quanto é tema que você tem pesquisado, ele te conhece melhor do que você e já está predizendo. Mas vamos lá. Um perigo que eu vejo grande para o mundo e para a sociedade, para a comunidade, não é a questão do que podem fazer a respeito de mim mesmo. Hoje em dia, qualquer departamento de polícia, rapidinho, sabe onde é que você mora, te rastreia, isso é o de menos, tá? O maior perigo que eu tenho visto hoje, aí vou pegar um pouco da fala do Christian também, é o seguinte, é como ele manipula as comunidades em que eu participo. Eu vou explicar. É quase impossível, digamos que se eu pudesse pegar um salmão, aquele peixinho que a gente vê nos documentários, né? Que uma vez por ano ele sobe contra a correnteza para se reproduzir, e depois ele volta, ele enfrenta os perigos dos rios e do urso. Digamos que um salmãozinho, é quase impossível eu saber onde um salmão estará. É quase impossível. Agora, com 99% de certeza, eu sei onde o cardume de salmões estará. Então o que acontece? Se eu começo a manipular o cardume, os golfinhos, por exemplo, fazem isso. Os golfinhos juntam 5, 6, 8 golfinhos, secam cardumes de peixe, conduzem o cardume de peixe, tá certo? Para a boca dos outros golfinhos que estão esperando para comer. Então acontece uma coisa parecida hoje em dia com a internet. O cara não vai manipular você, a internet não vai manipular o Zé, a Maria ou o João. O Zé, a Maria e o João não valem tanto a pena assim, tá? Em termos econômicos, seja lá para quem está querendo te vender uma ideia, para quem está querendo te vender um produto, você, enquanto indivíduo, não é tão custoso, mas ele conhece os cardumes em que você pertence. Se você é um cristão, se você é um muçulmano, se você é um cara que vota no partido X, no Y, se você torce por um time A ou B, não interessa. Nós pertencemos a vários cardumes, e as redes sociais, elas estão manipulando não apenas indivíduos, ela tem trabalhado muito em manipular cardumes, tá? Para você ficar preso dentro daquele cardume, ele não te expõe a ideias diferentes, como o Christian falou. Primeiro você fica engajado dentro daquele seu cardume, engajado naquela rede, e você não foge daquela. E fica muito mais fácil, por exemplo, pescar um cardume, pescar um salmão, como eu falei no começo, porque eu sei onde os salmões estarão, tá bom? Agora, parêntese, agora eu queria comentar uma coisa interessante. Quando eu falei que as redes sociais manipulam você, não é que ela está dizendo, eu quero que o grupo de pessoas que torcem pelo time roxo agora façam isso. Não é bem assim que funciona. Na verdade, o grande mecanismo de manipulação é o seguinte, ele quer que você continue sendo quem você é. Eu até brinco que o maior perigo das redes sociais não é ela transformar o que você é ou o que você pensa. Pelo contrário, eu acho que o maior perigo que as redes sociais trazem é te manter cristalizado, tremendamente congelado nas crenças que você já tem. Porque a rede social não está muito afim de ver uma pessoa que fica mudando de ideia, de comportamento, uma pessoa imprevisível. Esse tipo de cliente é horrível para eles, tá certo? Tem até brincadeira que na internet o pessoal fala, hoje eu vou driblar a rede social, hoje eu vou escutar um pagode, depois eu vou ver o filme do Star Wars, depois eu vou ver um quadro do Picasso e por fim eu vou ler a Bíblia. Consegui driblar o algoritmo, né? Quer dizer, você fez vários comportamentos completamente estranhos. E não é interessante para a rede social que você seja imprevisível, é interessante para eles que você fique preso em algum grupo. Porque com um grupozinho bem definido, ele consegue te vender todas as informações, consegue te empurrar marketing, propaganda e tudo mais. Então eu diria que um dos maiores perigos que as redes sociais têm são a gente está ficando cada vez mais presos em pequenos nichos e, novamente, a gente já falou que, como o Christian falou, a gente tem dois tipos de manipulação grande. Ele vai me vender prazeres para eu ficar lá dentro, lá tem pessoas legais, pessoas inteligentes como eu,
né? Pessoas maravilhosas, e do lado de fora é o caos. São as hordas tentando destruir o mundo. São pessoas más. Então você acaba criando comunidades cada vez mais fechadas, cada vez mais complicadas em relação ao outro, e você acaba criando cada vez mais isolamentos e, por que não, conflitos de todo tipo. E antes de passar a palavra para o Christian aqui, Ednardo, só quero chamar a atenção para uma coisa, né? Se você acha que o grande perigo das redes sociais aí é o cara começar a te oferecer um aparelho de barbear, ou um carro, ou um seguro-saúde e tal, né? Eu achei sensacional essa comparação que você fez aí do cardume, né? A gente tem que lembrar o seguinte, as eleições, as 2, 3 últimas eleições nos países ocidentais, elas mostraram o poder da rede social para remover e para estabelecer governos. A gente está falando aí de um tipo de risco inimaginável, né? Que hoje a gente está envolvido aí enquanto usuários, né, de redes sociais. A partir do momento que a nossa formação, que a nossa informação passa a ser por redes sociais, a gente tem a falsa ilusão, né, da liberdade, da democratização e da isonomia da rede social. Porque até hoje as pessoas têm aquela imagem assim, né? Eu saí da grande mídia, eu saí do canal de televisão X, eu saí do canal de rádio tal, eu saí do site Y, né? Porque eles lá, eles são vendidos, eles são cooptados, eles são... E aí eu tô na rede social e eu troco ideias aqui com a comunidade, com o povo, você tem aquela impressão, aquela falsa sensação de que ali você tá sendo você mesmo, que você tá ouvindo o que o povo realmente está dizendo, e na realidade não é nada disso, você tá sendo simplesmente parte de uma grande corrente com fluxo de dados, de informações, de conteúdos para lá e para cá que estão sendo conduzidos, canalizados por algoritmos sofisticadíssimos de inteligência artificial, tá? Com verdadeiros gênios da estatística aí, construindo esses softwares, né? E essas bases de dados aí que estão sendo usadas aí para conduzir você, e você tá ali, né? Nesse meio, com a falsa sensação de liberdade, de que você tá no mar, que você pode ir para onde você quiser, quando na realidade você tá num gigantesco rio correndo para uma cachoeira, né? E se você não perceber isso, é porque realmente você já, quem sabe, já foi engolido aí por essa lógica toda de coisas, né? Em cima do que vocês estão falando, eu acho interessante salientar uma coisa. Por falar que o cérebro da gente, ele não gosta de mudança, digamos assim, né? Eu acho que eu fui injusto com o nosso cérebro. É porque, assim, se você parar bem para pensar, o músculo ele só se desenvolve se a gente sobrecarregá-lo de uma certa forma, né? A gente tem que fazer exercício, então a gente tem que colocar uma carga no músculo maior do que ele está acostumado, e aí ele vai se desenvolver, ele vai hipertrofiar, ele vai crescer, vai ficar mais forte, mais resistente e tudo mais. O cérebro da mesma forma. Então, apesar de que o aprendizado, a mudança gaste mais energia, mas a mudança, por exemplo, é o aprendizado que faz com que você fique mais resistente para desenvolver uma demência, por exemplo. Então, uma das formas de você se proteger contra a demência é ter um cérebro sempre ativo e aprendendo coisas novas. Então, a gente não pode se acomodar nessa situação de que a mídia nos oferece. A gente não pode simplesmente aceitar isso de livre e espontânea vontade. Para isso eu gostaria de lembrar vocês, por exemplo, que quando a gente lê os evangelhos, uma das coisas que nos choca é como os discípulos eles puderam ignorar os avisos de Jesus de que ele seria preso, ele seria açoitado, seria torturado e ele ia ser morto. E Jesus avisou várias vezes. E quando tudo aconteceu, os discípulos se viram surpreendidos. Parece um absurdo. Jesus avisou várias vezes e mesmo assim eles foram pegos na surpresa. Porque eles não queriam ouvir uma coisa diferente. Eles estavam... O grupo social deles, a ideia estabelecida na cabeça deles era de que viria um Messias, libertador, rei, imperador, general. E olha como foi difícil para eles mudarem aquela ideia, né? A gente precisa, né? Não é um luxo. A gente precisa ter uma mente mais aberta para o aprendizado,
para ouvir outras coisas. Não significa que você... o cérebro, ele é meio que conservador, é porque também não é bom que a gente fique mudando de ideia toda hora, né? Uma hora você quer uma coisa, outra hora... Não é bem isso. É porque a gente precisa realmente, para mudar, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, calcular e tudo mais, mas a gente precisa de mudanças. A gente precisa de mudanças. Eventualmente, a gente precisa perceber que certas coisas nossas não deveriam ser como são, e a gente precisa mudar. E o cérebro precisa disso. Ele precisa... E isso é uma coisa simples. Se chama aprendizado, né? E o cérebro da gente, ele é muito mais eficiente, ele é muito melhor quanto mais a gente aprende. Coisas boas, claro. Eu gostaria... A gente já está indo para o encerramento, eu imagino, né? Eu queria deixar um comentário também, que é o seguinte. Hoje, por providência divina, eu estou no meu ano bíblico, eu estou lendo o livro de Provérbios, né? E hoje eu me deparei com o seguinte Provérbios capítulo 26, verso 19 e 20. Olha que interessante. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, não fiz eu por brincadeira? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo difamador, cessará a contenda. Por que eu estou comentando isso? Eu tenho sentido que, eu sei que a gente sempre tem que tomar cuidado para isso não descambar para censura, para não descambar para cerceamento de liberdade, porque no outro extremo também, tem gente também que quer controlar tudo, né? Não, obviamente a gente não é a favor disso. Mas a gente tem que lembrar que, sim, as Big Techs, elas têm sim responsabilidades sociais. Não adianta elas virem com um papinho de que elas apenas são um canal de comunicação e que elas prezam pela liberdade. Elas conhecem muito bem todos esses mecanismos que a gente está falando aqui, eles conhecem muito bem, e eles sabem das responsabilidades deles, tanto no tráfego que circula lá dentro, como também nesses algoritmos que incentivam cada vez mais essas coisas que a gente aqui comentou, esse aprisionamento em ideias, esse tipo de polarizações ou coisa parecida. Então, por exemplo, pegando essa fase de Provérbios, aqui a gente vê o grande sábio deixando bem claro o seguinte, olha, não adianta você me dizer que fez uma brincadeirinha com o outro e era apenas uma brincadeira, né? Ah, não, tudo bem, foi mal aí. Não adianta você me dizer que colocou lenha numa polêmica, que você incentivou uma polêmica, né? Sabe aquele colega de trabalho que falou mal do outro? Aí o outro colega respondeu e você chega naquela discussão e fica dando corda e fica incentivando aquela briga porque você quer ver o engajamento, você quer ver as pessoas comentando. Então, não adianta você dizer que eu apenas criei um ambiente de liberdade, não. A gente tem que chamar a atenção que a gente é responsável, sim, pelo ambiente que a gente cria. E nós, enquanto indivíduos. E por que não? Esse ambiente tecnológico também tem que começar a ter responsabilidade no tipo de cultura que ele está incentivando ou permitindo, e no caso, incentivando mesmo, tá bom? Estava pensando assim, né? A gente falando aqui, parece que a gente vai terminar o podcast dizendo assim, então, irmãos, estamos fundando uma seita, que nós vamos aqui jogar fora todos os eletrônicos e vamos botar um chapéu de papel alumínio na cabeça por causa das ondas eletromagnéticas, né? Vamos subir em cima da montanha e vamos viver lá, né? Não é isso, né? É aquilo que a gente já comentou em outra oportunidade. Não tem mais Ctrl+Z nisso, não tem mais como voltar, né? As redes sociais estão aí, né? A gente falou lá no podcast aí que a gente falou sobre intoxicação digital e tal. Não vai voltar, não tem como voltar. Agora, eu quero fazer um apelo aqui, depois eu quero passar a palavra para o Christian, que eu queria que ele deixasse um fechamento, uma ideia final e um apelo final aqui para o nosso ouvinte, e o Ednardo a mesma coisa também. O meu apelo é o seguinte, faz uns 2 meses mais ou menos eu estava reunido com uns ex-colegas de doutorado, né, pessoal aí e tal, a maior parte deles foi para carreira acadêmica, né, são professores aí, e estão dando aula para graduação, e aí a gente se reuniu, foi almoçar lá, bater um papo, sempre bom rever os amigos, né? E eles estavam falando assim, gente, eu não sei o que eu faço mais com os meus alunos, eles não leem mais nada. Eles estão se informando através do TikTok. Hoje, os alunos estão aprendendo por meio do TikTok. Se é que estão aprendendo entre aspas. E eu comecei agora, faz 2 semanas, eu comecei uma pós-graduação, e eu percebi a mesma fala dos colegas, né? Os colegas estavam falando lá, olha, sei lá, mas aí tem que ler, eu não gosto de ler, não tem outra forma. Eu tava só esperando dizer assim, não tem um vídeo no TikTok pra assistir, né? Não tem um short no YouTube pra eu aprender o conteúdo aqui. Então meu apelo pra você que tá escutando é o seguinte, se você acha que aprender por meio do TikTok é o futuro, você tá correto. Só que o futuro vai ter 2 classes de pessoas, as que dominam e as que são dominadas. E eu posso dizer pra você com certeza absoluta que a classe que vai dominar não é a que tá aprendendo hoje pelo TikTok. Então, assim, pelo amor de tudo que é sagrado, né? Eu não costumo fazer isso no podcast, mas aqui vamos ser bem apelativos aqui, né?
leia, busque conteúdo de conteúdo denso, conteúdo extenso, conteúdo que você tenha um início, meio e fim, de preferência que você não consiga terminar esse conteúdo numa sentada só, numa passada só. Isso é extremamente importante, e eu peço perdão aqui se eu estou entrando na área do Christian, né? O Dr. Christian aqui, você entrar num conteúdo e manter ele, e você isolar a sua mente, concentrar, isso faz um bem tremendo para o seu cérebro. Né? Não deixe esses microconteúdos, é um short, é um reel, é não sei mais o que, é um videozinho aí de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? Não deixe esse tipo de conteúdo formar a sua personalidade, formar suas ideias, formar quem você é, formar suas opiniões, formar sua base de conhecimento, tá? Porque é impossível você se tornar uma pessoa mentalmente independente, formar, ter condições de você contribuir de maneira significativa, né, para a vida das pessoas e tal, se o seu conteúdo, se a sua fonte de conhecimento, né, está limitada a esse tipo de micro conteúdos, tá? Leia bastante, tenha critérios, tenha parâmetros morais, tá? Para você escolher o conteúdo também, e para isso você vai precisar de boas referências. Eu acho que não é à toa que a gente chegou a uma triste realidade onde se constatou que, pela primeira vez na história, uma geração é menos inteligente do que a geração que a precedeu. Infelizmente, a gente já foi constatado isso, está acontecendo isso agora, e não é à toa. É resultado de tudo isso que a gente está comentando aqui. E é curioso que, olha o contraste, né? Vocês lembram que eu falei, né, que aprender gasta mais energia e às vezes, e por isso nosso cérebro às esse ele é meio preguiçoso, digamos assim, e não quer ficar, às vezes ele prefere não ficar vendo outras coisas e tudo mais. Mas é curioso que esse tipo de estímulo, de shorts, de TikTok e tudo mais, ele é ruim para o cérebro também, só que ele é ruim do pior jeito. Não é que ele é ruim do cérebro também, ele é ruim para o cérebro, mas ele é o seguinte, ele gasta mais energia, porque você ficar tirando a atenção de uma coisa, mudando para outra, depois mudando para outra, depois mudando para outra, é algo que gasta mais energia, então seu cérebro ele fica mais cansado e ele rende menos quando você vai precisar dele. Então, quando você precisa de repente sentar e ter que estudar uma coisa e tudo mais, o seu cérebro já está cansado, você emocionalmente está mais desgastado e menos preparado. Então, essa realidade que nós nos encontramos hoje, essa realidade midiática, essa realidade digital que a gente se encontra hoje, e a gente não pode demonizar o digital, porque o digital tem muito a oferecer para a gente. Eu não posso reclamar da facilidade que eu tenho de pesquisa. Quando eu entrei na faculdade, quando eu tinha que fazer uma pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que folhear as revistas científicas que eram em papel, eu tinha que tirar fotocópia, né, xerocópia deles e levar para casa. Então eu tinha pilhas e pilhas de artigos, eu lembro da minha iniciação científica. Eu tinha pilhas e pilhas de artigos para ler, grifar e tudo mais. Hoje em dia eu não tenho um artigo impresso, não tenho um artigo impresso, é tudo digital no meu tablet. Então não posso reclamar disso. O meu sogro, ele teve que a tese doutoral dele, ele era datilografada, né? Então quando ele estava digitando, se ele errava alguma coisa, ele tinha que começar a digitar, datilografar tudo de novo. Então a gente não pode demonizar o digital, mas a gente precisa fazer bom uso dele. E a gente precisa fazer bom uso dele, ele não pode deixar que ele faça bom uso de nós ou mau uso de nós. Eu acho que a grande sacada é essa. Então você tem que decidir quem domina. Você precisa decidir quem está na mão de quem. Você, né? Nós vamos nos colocar nas mãos do digital, ou eles vão ser nossos servos e vão nos servir para o que a gente precisa, para o que a gente quer, segundo as nossas escolhas e não as deles, né? Então acho que é uma escolha que a gente tem que fazer, porque a gente precisa ter o nosso cérebro claro, a nossa mente clara, a gente precisa realmente ter a nossa vida nas nossas mãos, e nada melhor do que você ter consciência do que você faz, do que você escolhe, do que você lê, e não apenas absorver tudo que lhe é oferecido, né? Então, para mim, a grande lição é
eu volto para o exemplo dos discípulos, sabe? Se os discípulos, eles ficassem presos ao que lhes era oferecido, como era a sua cultura da época e tudo mais, a cultura judaica, eles não teriam aceitado Jesus, né? E a gente precisa romper, né, com essa maré que é a nossa sociedade hoje em dia. A gente tem que ser uma minoria. A gente não pode achar que a maioria vai tomar as decisões corretas. Infelizmente, não. A maioria vai tomar a decisão errada. A maioria vai ser levada pela maré. A gente precisa fazer parte de uma minoria e tá nas nossas mãos isso. Para fechar também com minhas palavras, né? Seriam muitas dicas, mas eu vou procurar dar umas dicas assim que eu tenho procurado fazer, porque eu sou um adicto digital, tá? Então eu vou falar com conhecimento de causa, mas vamos lá. Algumas dicas que eu daria seria o seguinte: desconfie muito quando a notícia é boa demais para ser verdade, sabe? Quando aquela notícia confirma tudo que você acredita, ou quando aquela notícia confirma tudo que o outro lado tem de mal, por exemplo. Outra coisa, isso aí virou um apelo. Cara, primeira hora do dia e última hora do dia, vai ler um livro, sério. Vai conversar com sua família, vai ouvir uma música, mas assim, não use rede social de nenhum tipo. Aliás, nem ligue o celular, aquela tela, que outro dia o Cris vai poder falar pra gente, efeitos biológicos também da tela, aquela coisa toda, imagina. Mas assim, fuja. E sempre procure o contraditório, tá? Se você escutou uma ideia X sobre um determinado assunto, por mais que você concorde, por mais que você goste dela, procura dar uma lidinha com o coração aberto, mas não aberto para ouvir qualquer influência, não é nesse sentido. Mas deixa o coração aberto, o cérebro aberto para ouvir o contraditório. Não necessariamente para concordar com aquela pessoa, mas para entender o ponto de vista daquela pessoa, até para alcançá-la. Vamos voltar para a Bíblia, que a gente tem citado, né? Cristo, ele sempre fazia isso. Cristo, quando ele ia dialogar com qualquer pessoa, não interessava se era um fariseu, um romano, uma samaritana, né? Um saduceu, seja lá quem fosse, ele procurava conhecer o ponto de partida daquela pessoa. Porque o grande interesse de Cristo nunca foi derrotar o lado de lá, ou fazer com que o povo de Deus se achasse o triunfalista, o maioral. Pelo contrário, sua grande missão sempre foi trazer ovelhas perdidas para dentro do rebanho, tá bom? A nossa missão nunca foi ser lobo mau. Nossa missão é ajudar outras ovelhas perdidas, como nós, a encontrarmos a Cristo. Então, eu acho que deixar essa palavra. Então, assim, vamos evitar cair nessas garras aqui. Esse programa eu acho que foi interessante para dar algumas dicas, algumas pinceladas. Esse foi só uma brevíssima introdução sobre o assunto, mas eu acho que já ficou claro vários tipos de mecanismos que essa turma usa para nos aprisionar. E agora que você está sabendo um pouco mais sobre ele, vamos ficar mais espertos do que eles, tá, gente? Vamos quebrar a rede agora. Vamos aproveitar essa rede aí para fazer coisas boas, né? Porque, enfim, se tem tanta coisa ruim, como o Christian falou, né? Vamos usar essas coisas aí a nosso favor, né? Então você pode fazer isso clicando aí, dando like no podcast que você escutou aí, dá o coraçãozinho se você está no Spotify, dá o like no YouTube, nos outros streams aí também, você faz o correspondente ao like aí, tá bom? E compartilha, escreve alguma coisa. Se você gostou desse podcast, comenta, escreve aí, porque aí a gente está gerando engajamento da rede. Quando você escreve alguma coisa no comentário, o algoritmo entende que você está engajado, e aí ele recomenda esse podcast para outras pessoas, né? Então vamos usar para uma coisa boa, né? Eu imagino que a gente se esforça muito para que esse podcast seja relevante, que seja uma coisa boa para você, né? Eu não quero nem falar qual que é a média de tempo que as pessoas ficam escutando podcast, gente, assim, é apavorante. Essa questão do microconteúdo tem me preocupado muito, mas se você chegou até aqui, parabéns, é porque você é um dos poucos ainda que consegue manter a sua concentração em um tema aí por mais de 30 segundos, né? Então, compartilha com quem está precisando, né? Nos ajuda a crescer nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, a gente de vez em quando está colocando um conteúdozinho lá e tal, e, enfim, né? Temos muito conteúdo aí também no YouTube, vídeos do Congresso dos Cientistas Adventistas, aí palestras maravilhosas, conteúdo muito aprofundado, nível altíssimo, primeira linha, né? Então, nos apoia nas redes sociais, a gente vai estar mobilizando toda essa cadeia aí de algoritmos e de inteligência artificial e de Big Data e tal, para coisas mais proveitosas aí também. Assim como nós temos muitos outros canais, muitos outros conteúdos aí bons, e vamos privilegiar aqueles que são bons, né? Assim, quem sabe a gente manda um recado aí pela inteligência artificial e a gente começa a ter, de fato, mais inteligência nessas redes sociais todas aí, tá certo? Um grande abraço para você, muito obrigado por ter nos escutado. Se você tem um tema que você gostaria de ouvir no nosso podcast, manda um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com, cientistasadventistas sem underscore, sem nada no meio, cientistas com S, né? Adventistas também no final. Adventistas é com D mudo, tá? Não é ADI, é adventistas@gmail.com.
e a gente vai aí estudar com carinho para trazer para você o conteúdo que você está pedindo. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima quinta-feira, sempre às 17 horas, no nosso podcast Cevada com Plutônio. Obrigado aí, Dr. Christian, né, que é médico neurologista, doutor em neurologia experimental, também professor universitário. Tem aqui o nosso amigo Ednardo também, que é prata da casa, mestre em transporte, cientista da computação, funcionário aqui de um órgão secreto que eu não vou falar qual é. E esse servo que vos fala aqui é Alexander Silva, e a gente se encontra em breve no nosso podcast. Um grande abraço. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.